Atos 10, versículo 9. Diz assim, pode ficar sentado mesmo, acompanhando a leitura daí. Diz: e no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E, tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos para mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio e a recebeu, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, chamando, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, semana passada eu comecei a falar com os irmãos sobre o capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Na verdade, nós estamos estudando aqui a sequência da igreja, dando continuidade à obra de Jesus Cristo, que Jesus Cristo começou a fazer nesse mundo. Nós aprendemos que o papel, a grande missão de Jesus Cristo não era outra senão aproximar as pessoas de Deus, o mundo de Deus. E quando Jesus Cristo voltou ao céu, ele deixou essa missão com a igreja. Nós, o livro dos Atos dos Apóstolos registra nada mais, nada menos do que nós temos que fazer nos dias de hoje: aproximar pessoas da presença de Deus. Nós vimos que para isso, irmãos,
Deus percebeu que com nossas próprias forças nós não seríamos capazes. E Ele nos concedeu o revestimento do Espírito Santo. Com o revestimento veio a primeira evidência, que é o falar em outras línguas. E após isso, nós somos testemunhas, a partir do texto que nós estamos acompanhando, de outras evidências que vão surgindo através da vida de pessoas que verdadeiramente são e foram, aliás, cheias do Espírito Santo, conforme a Bíblia Sagrada registra em suas páginas. O capítulo 10, ele narra acerca do centurião Cornélio. E eu comentei semana passada com os irmãos acerca de algumas características de Cornélio. Por quê? Porque nós temos aqui nesse episódio que Cornélio teve uma visão de um anjo. E a Bíblia diz que o anjo falava claramente com ele e mandava ele ir até onde estava Pedro, Simão Pedro, na casa de Simão o curtidor, e chamasse Pedro e ouvisse as palavras de Pedro. Ali eu falei para os irmãos por que Cornélio teve aquela experiência, por que Cornélio ele ouviu a voz de Deus. Eu falei para os irmãos que não é qualquer pessoa que escuta a voz de Deus, não é qualquer pessoa que fala na autoridade de Deus. Para ouvir a voz de Deus, para ser usado por Deus, precisa algumas características que agradem a Deus. E eu falei com os irmãos que características são essas. Por exemplo, baseado em Cornélio, eu falei para os irmãos que Cornélio é um homem piedoso, é um homem temente a Deus, juntamente com toda a sua casa. Fazia esmolas de contínuo, e também a Bíblia Sagrada destaca que Cornélio orava a Deus. E eu destaquei para os irmãos aqui sobre a importância da oração. Eu disse aos irmãos, eu falei que nós temos que orar no mínimo 1 hora de joelho, e temos que nos acostumar com isso. A questão da 1 hora de joelho, irmãos, não é invenção minha, é bíblico. Jesus, ele falou com seus discípulos. A questão da 1 hora, se você for em Mateus capítulo 26, que vem vir aí as páginas da sua Bíblia, em Mateus capítulo 26. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 38. Você vai ver que Jesus ele chama a atenção dos discípulos em relação à oração. Ele diz o seguinte, versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem 1 hora pudesse vigiar comigo? Então você observa que Jesus ele estipula mais ou menos o tempo. Ele diz assim: olha, vocês não são capazes de orar 1 hora. E eu chamei a atenção dos irmãos acerca do nosso período de oração. Eu disse: irmãos, isso é tão sério. Olha, às vezes o pastor da igreja, eu estava de domingo para segunda refletindo um pouco sobre mim. Vocês acreditem que eu sou extremamente exigente, inclusive comigo também. E eu estava vendo assim, dizendo, irmãos, dizendo a Deus, que às vezes eu percebo que alguns irmãos se entristecem comigo por causa da minha exigência, por causa das coisas que eu digo. Mas, irmãos, sabe o que é que eu falo? Eu falo coisas aqui, eu não estou me justificando e pedindo perdão aos irmãos, porque eu não sou daqueles que vêm depois: irmão, me perdoe se eu fiz alguma coisa errada. Não, porque eu não sou doido. Eu falo as coisas, eu oro antes, reflito, não é? Agora sim, as coisas que eu não falo com maldade no coração. As orientações que eu passo são orientações bíblicas. O problema é que não se fala mais isso hoje. Por exemplo, acerca do período de oração. Como pastor da igreja, eu preciso dizer aos irmãos que nós estamos orando pouco. Que nós temos que dobrar o joelho e nos acostumarmos a passar 1 hora de joelho na presença de Deus. Eu louvo a Deus porque tem outros que não vêm de 5 horas da manhã aqui. Mas tem alguns que vêm de 5 horas da manhã
E de 5 horas da manhã eles ficam das 5 às 6 comigo, de joelho, clamando o sangue de Jesus. E às vezes no final, perto das 6 horas, quando eu começo a cantar o hino da harpa, tem alguns irmãos que ainda ficam de joelho, não se levantam, ficam lá orando, clamando a Deus, pedindo misericórdia a Deus. Agora nós temos que nos adaptarmos, irmãos, a orar por um longo período. Você observa Jesus chamando a atenção dos discípulos: vocês não foram capazes de vigiar pelo menos 1 hora comigo, né, irmãos? E se Jesus olhasse para a gente hoje, será que ele repetiria essa repreensão? Então você observa que não é maldade no meu coração, é uma instrução pastoral e é para o bem dos irmãos, né? É para o bem dos irmãos. Algumas instruções, elas contrariam tanto a lógica do mundo hoje em dia, que algumas pessoas ficam surpresas quando a gente fala. Mas está aqui uma, irmãos, está aqui uma que nós temos que não podemos esquecer, tá certo? Nós não podemos esquecer. Nós fomos chamados para orarmos a Deus. Agora eu vou lembrar alguns versículos aos irmãos. Quer ver uma coisa? Nós devemos perseverar em oração. Olha aí a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 12. Olha aí, capítulo 12. Se acostume a folhear a sua Bíblia de novo. Romanos 12, versículo 12. Olha o que é que diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. E olha a terceira recomendação do versículo: perseverai na oração. Ou seja, não é você orar um dia e esquecer da oração. Não, irmãos. Nós não somos religiosos. Nós somos crentes em Jesus. Porque o religioso é assim, ó. O religioso, ele tem o seguinte discurso. Presta atenção na verdade. O religioso tem esse discurso assim, ó: já cumpri minha obrigação. Por exemplo, tem um período do ano que aqui em Joinville não é muito forte, mas lá no Nordeste, onde eu vim, é uma desgraça, que é o Carnaval. É um período de desgraça mesmo. Não dura uma semana, dura um mês, 2 meses em alguns lugares. E é desgraça, é mundo mesmo na rua. Está lá, ó, né? Ele também é lá de nós, né? Sabe como é o negócio lá? É pesado. E, irmãos, quando passa aquele período, na quarta-feira, o povo vai a uma celebração religiosa e recebe um negocinho na testa. O senhor já recebeu cinza na testa? Graças a Deus, sempre foi crente. Mas tem uns aqui que já receberam, já foram para a fila lá receber pontinho de cinza. Aí diz assim, ó: pronto, já estou curado do meu pecado que eu cometi. Já recebi. Tem uns que não tomam, passam uma semana até sem tomar banho, para não sair aquilo ali, para todo mundo ver na rua que já está curado, né, dos pecados, que recebeu um negocinho de cinza. Aí diz assim: não, aquilo ali, ó, com aquilo ali eu já cumpri minha obrigação, já estou perdoado. Irmãos, não caiam nesse engano. A Bíblia diz assim, ó: perseverai na oração. Se você orou 1 hora hoje, é pouco, tem que orar outra, né, irmãos? Olha aí a orientação de um pastor velho que ainda é crente da Assembleia de Deus, né? Olha só, se você orou 2 horas, é pouco, persevere, ore mais um pouco. Lembra que eu falei semana passada, quando perguntaram quantas horas você estuda por dia? Aí algumas pessoas disseram 1 hora, 2, meia hora, não sei o quê. Aí quando perguntaram a mim, toda hora que eu tenho tempo, eu estudo, pronto. Mesmo assim é oração. Toda hora a gente deve orar. Agora tem outra coisa que eu quero falar para você, ó. Além de perseverar na oração, olha aí o Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 1. Deixa eu esgotar um pouco esse assunto aqui, mas é importante para os irmãos observarem. Diz assim, ó: Lucas capítulo 18, versículo 1 diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Repita aí comigo, irmãos. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar. Sim. E nunca desfalecer. Ou seja, além de perseverar na oração, a Bíblia também nos manda orar sempre. Orar sempre, ou seja, orar sem cessar, irmãos. Orar sempre. Olha aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 7, se não me falha a memória agora. Versículo 7. Opa!
Não é o versículo 7. Deixa eu recorrer de novo às minhas anotações. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. 7 que eu digo é 17. Diz assim, ó: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos. Não, peraí, eu estou em Romanos. Olha só, Tessalonicenses 5, 17 diz assim: orai sem cessar. Né? E vocês estão com a cola ali, mas não é para ficar olhando essa cola. Eu quero que vocês escolham a Bíblia um pouquinho. Viu, Adriano? Hoje não vamos botar o versículo não, corta aí. Eu quero que os irmãos olhem a Bíblia. Olha, porque você vai marcando isso daí. Você marca e risca a sua Bíblia. Tá certo? Está aí mais uma recomendação bíblica sobre oração, para você não esquecer de orar. Orar sem cessar. Agora aí, ó, 1 Tessalonicenses aí, da capítulo 2. Olha aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 8. 1 Tessalonicenses 2, versículo de número 8. Acompanhe aí, na sua Bíblia, comigo. Diz: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho, mas ainda a nossa própria alma. Portanto, nos éreis muito especial. Espera aí, deixa eu olhar aqui minha Bíblia. Eu estou no versículo 7? Estou. Está certo? Estou. Estou no versículo de número 7. De número 7. Estou no versículo 7. Orai, irmãos, em todos os lugares. 1 Timóteo, capítulo de número 2, e versículo 8. Diz assim, ó. Agora sim. Quero, pois, que os homens orem. Preste bem atenção o que é que diz aí. 1 Timóteo 2 e 8. Diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo. Aonde nós devemos orar, irmãos? Em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Olha que versículo bonito você marcar, né? Para você botar no status do Facebook, tá certo? Lá do WhatsApp. Olha só: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Tá certo? Então nós devemos orar em todos os lugares. Quem está vendo esses versículos aos irmãos? Olha aí em Efésios 6 e 18. Efésios capítulo 6, versículo de número 18. Algumas referências aí sobre a oração para os irmãos guardarem. Diz assim, ó: nós sabemos que devemos orar em todos os lugares. Agora, quando? Em que lugar? Em todos os lugares. Agora, quando? Aí a Bíblia Sagrada diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, orando em todo tempo, em todos os momentos, irmãos. Você está esquecendo de orar em algum momento? Por exemplo, vou ensinar aos irmãos, antes de voltar para a casa de Cornélio, vou explicar aos irmãos em que tempo nós devemos orar. Por exemplo, na hora da refeição, você está lembrando de orar a Deus? Na hora de acordar, você está orando a Deus? Na hora de dormir, você está orando a Deus? No trabalho, você está orando a Deus? Quando você está na rua, caminhando, ou se dirigindo a algum lugar, você está lembrando de orar a Deus? Quando você está resolvendo um problema difícil, lembre-se que o nosso Deus é o único ser do universo, que para nós falarmos com Ele, irmãos, não precisa nós pronunciarmos umas palavras sequer. Porque a Bíblia diz que antes que as palavras venham, Ele já sabe. Então Deus é o único ser do universo que nós oramos com Ele, oramos a Ele em espírito. Tá certo? Olha só, mais uma referência para vocês, estou terminando, mais duas. Primeiro, ali ó, Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Olha aí, Colossenses. Vou pedir para alguém ler, dessa vez. Lê aí, alguém que achar.
Leia aí pra gente. Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Muito bem. Olha só, que coisa bonita, irmãos. Perseverai em oração. Você observa que esse contexto aí é a exortação à igreja quanto à oração e à sabedoria. Né? Então a Bíblia diz assim, ó, eu posso ler até o versículo 6, até o versículo 4, que diz assim o contexto, olha, Colossenses 4 e 2, Irmã Marilene lê o seguinte: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Ou seja, irmãos, vamos lá, vamos aprender mais uma. Perseverar em oração, e a Bíblia está dizendo que uma coisa que não pode faltar é o quê? A gratidão a Deus. Ação de graças, a gratidão a Deus, né, irmãos? Ou seja, tem gente aí esquecendo de agradecer a Deus, não tem, irmãos? Cuidado com o ensino não é errado. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, logicamente, mas lembre-se sempre que nós também devemos adorá-lo pelo que Ele faz. Porque estão dizendo, você não pode servir a Deus pelo que Ele faz. Como assim? A questão é que você não pode só servir a Deus pelo que Ele faz. Você também deve servir pelo que Ele é. As duas coisas devem se completar. Tá certo? Nós não podemos esquecer de agradecer. E alguém diz para mim, mas é porque a Deus nós adoramos. E as coisas que Ele faz nós agradecemos. Eu digo, meu irmão, paciência. Escola Bíblica Dominical. Não é? Não é verdade? Cadê o irmão Jolei? Está ali, ó. Escola Bíblica Dominical. Por quê, irmãos? Quando você agradece a Deus, você também adora ou não? Amém, irmãos? Amém. Adoro. Então, olha só. Aí vamos ler o restante do contexto. Ó. O versículo 2 diz: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Orando também juntamente por nós, o apóstolo pedindo oração, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Então nós aprendemos aqui o apóstolo Paulo pedindo oração, né, irmãos? Pedindo oração por ele, para que Deus lhe conceda palavras da parte dele, não é? E o último versículo, irmãos, que eu vou passar para vocês hoje, é para nós orarmos com eficácia. Olhe lá, abra sua Bíblia na carta a Tiago. Tiago, capítulo de número 5. Olha aí, Tiago, capítulo de número 5. O versículo é o de número 16. Olha o que é que diz aí, Tiago 5, 16. Olha, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Orar, nós devemos orar, irmãos, de forma eficaz. O que é uma oração eficaz? É uma oração que nós temos certeza que Deus vai responder. Tá certo, irmãos? A sua oração que você tem feito, você tem certeza que Deus vai responder sua oração? Sim. Olhe só, porque tem oração aí que as pessoas não têm certeza não. Vocês concordam comigo, irmãos? Vamos lá. A oração, aquela oração lá que as pessoas estão querendo fazer hoje em dia, quando chega na igreja. Dobra o joelho, boa noite, Jesus, se senta no banco. E vai mexer no WhatsApp, e vai conversar com os irmãos de joelho às vezes. Não é? Tem irmãos que aproveitam o momento de joelho para conversar entre si. Quando conversa coisas de Deus, eu nunca mando ninguém se calar nesse momento, não. Eu nunca repreendo, cala a boca, para de conversar, conversa com Deus. Eu nunca digo isso não, eu acho uma grosseria. E às vezes o irmão está pedindo oração, né? Contando um problema para o outro ali, pedindo ajuda em oração. Agora preste bem atenção, se não for situações como essa, aí a gente deve pensar, a sua oração está sendo uma oração eficaz? Ou seja, você tem certeza que Deus recebeu sua oração? Não é, irmãos? Isso é muito sério, isso é sério. Porque a oração das pessoas aí não são mais eficazes. Vamos orar. Feche aí seus olhos.
Aí a Bíblia diz como a gente deve orar. Não vou falar nisso agora. Mas a Bíblia diz, não é? Quando a gente se coloca de pé, irmãos, é um ato de reverência. Quando a gente se coloca de joelho, é um ato de submissão. Não é? Por exemplo, eu nunca gostei da oração sentado. Nunca gostei. Não tem, assim, no culto público. Porque olhe como os irmãos falam, olha só. Veja se é muito radicalismo meu, se eu tenho razão. Irmão, vamos orar, pode ficar sentado mesmo. Ou seja, dá a impressão assim, pode ficar sentado mesmo, você está falando qualquer coisa com qualquer pessoa. Não é estranho, né? Não sou estranho aos ouvidos da gente? Oração, por exemplo, quando entra uma autoridade, quando a gente vai falar com a autoridade, quem é aqui que fala com a autoridade sentado? Por exemplo, eu vou falar uma autoridade, tenho nada contra ele. Mas imagine se o prefeito da cidade chega aqui, aí ele vem entrando ali, não é? Se ele não cumprimentar ninguém, sentar ali, tudo bem. Mas ainda imagine aí que ele pare diante de qualquer um da gente e estenda a mão. Você vai estender a mão para ele e apertar sentado mesmo? Não, é um ato natural. Mesmo que você nunca estudou a educação moral e cívica, mas você vai ficar de pé e vai apertar a mão da autoridade. Eu ainda estudei educação moral e cívica, né? Agora você observa. E por que com Deus o povo não quer mais se colocar numa posição de honra? Né, irmão? Pense nisso aí, não é verdade? Isso ajuda a gente no culto. Por que para Deus não querem mais? Tem algumas pessoas que são meio rebeldes. Quando a gente diz, aqui não tem não. Aqui, graças a Deus, por isso que eu falo. Se tivesse, estaria magoar alguém. Mas como não tem igreja que a gente chega e diz, não, fique de pé para a gente orar, e fica meia dúzia sentado e cruza os braços. Como quem diz, agora eu quero ver quem me levanta. Né? Então, isso é insubmissão. Então, irmãos, veja como é importante esse assunto da oração. Eu tenho outras 10 referências aqui sobre oração que eu vou falar posteriormente. Eu falei sobre isso para dar continuidade aqui à história da oração, para você ver que havia uma coisa comum entre Cornélio e Simão Pedro, né? Simão chamado Pedro. Tinha uma coisa em comum entre eles. Primeiro, é porque nós aprendemos que Cornélio estava em oração. Até citei com os irmãos aí, o versículo de número 30, quando Cornélio disse a Pedro assim: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Então ele diz, há 4 dias eu estava em jejum e orando. Cornélio estava orando. Por isso que ele teve a visão do anjo e ele ouviu a voz do anjo. O anjo falou com ele. Agora tem uma coisa comum entre ele e Simão Pedro. É porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Simão Pedro, ele estava também, chegou um momento que ele foi orar. A Bíblia diz, no versículo 9, e no dia seguinte, indo eles no caminho, aí a Bíblia começa outra história. Você observa que o i, o é sem acento, é aquela famosa conjunção aditiva. Ela soma 2 assuntos. Por exemplo, eu e Thaisa. São 2 pessoas que se unem por uma conjunção, não é assim? Eu e Thaisa. Eu sou homem, Thaisa é mulher. Eu sou marido, sou bonito e inteligente da casa. Thaisa é a esposa. Minha fiel companheira, minha ajudadora. Sem ela eu não sou inteligente, não é? As irmãs já queriam ficar com raiva de mim. Mas você observa que o i, ele une 2 coisas, não é? Às vezes 2 histórias diferentes. Então no versículo de número 9 ele diz, e no dia seguinte, ou seja, relatando outro fato, o que aconteceu, não é? Além do que está no versículo de número 8 e 7, que você vai ver que também começa com sem acento. Diz assim, indo eles para o caminho, aí a Bíblia diz, começa outro episódio agora, e estando já perto da cidade, aí agora a Bíblia não fala mais dos que Cornélio enviou, fala acerca de Pedro. Aí diz assim, subiu Pedro ao terraço para orar. Você vai observar o seguinte, por que eu falei, citei esses versículos sobre oração, antes de vir para cá? Porque você vai ver que tanto a oração de Cornélio, como a oração de Pedro, foi uma oração eficaz. Foi uma oração que Deus recebeu. E eles se uniram, irmãos. Eles não se uniram ali por amizade, até porque eles não se conheciam.
Eles não se uniram por questões sociais, por interesse próprio. Eles se uniram porque o Deus que eles oraram ouviu a oração deles e respondeu naquele momento. Você vê, Cornélio não estava orando para Pedro ir na casa dele, não. Você consegue observar isso no texto? Cornélio não estava orando para Pedro ir na casa dele. A Bíblia Sagrada só diz que Cornélio era um homem temente a Deus, com toda a sua casa, dava esmola e de contínuo orava. Aí a Bíblia diz, e este estava orando e um anjo apareceu, se dirigiu a ele e disse, Cornélio, as tuas orações têm subido, agora envia homens a Jope para chamar Simão com sobrenome Pedro. Aí a Bíblia diz, e este está com outro Simão, e ele te dará o que deves fazer. Ou seja, Cornélio não estava orando para Pedro ir na casa dele, não. Ele estava simplesmente orando a Deus. E a oração de Cornélio tinha elementos que agradavam a Deus. Aí Deus revela a Cornélio o que era que ele queria com Cornélio. Veja que coisa bonita. A vontade de Deus prevaleceu sobre a vida de Cornélio. Sabe por quê? Porque a oração de Cornélio chegou à presença de Deus. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aprenderem. Você quer que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida? Primeiro, temos que ter características que agradem a Deus. Segundo, a nossa oração precisa chegar à presença de Deus. Deus sabe tudo que a gente fala. Aliás, eu acabei de dizer há pouco tempo atrás que ainda as palavras nem chegaram, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Agora me diga uma coisa, será que Deus está reconhecendo a nossa palavra como uma oração? Ou seja, como algo que chegue de fato à presença dEle como incenso suave? Né, irmãos? Você observa, prevaleceu a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada diz agora, veja o preparo de Deus para que a vontade dele se cumpra na vida de Cornélio. Quer ver uma coisa? Eu vou profetizar sobre a sua vida. Quem sabe agora não está havendo um movimento, quem sabe agora não está tendo um movimento, e algo de Deus está sendo preparado para você sem que você saiba, enquanto você está aqui. Quem estava na vigília aqui de sábado, de sexta para sábado, o homem veio dar uma saudação aqui, como é o nome dele mesmo? Adão veio dar uma saudação. Adão congrega lá no setor 25, lá no Morro do Meio. E Adão veio dar uma saudação, aí ele olhou para mim ali, não foi? Profetizou. Aí foi, pessoal? Aí ele disse assim, teu nome está sendo citado. Lembra quando ele disse isso? Teu nome está sendo citado. E aonde ele encontrou base para isso? Eu acredito que foi uma das passagens bíblicas, foi essa daqui. Quem ora, irmãos, e crê na vontade de Deus, que a vontade de Deus é a melhor coisa para a vida da gente, olha só, quem crê que a vontade de Deus é a melhor coisa para a vida da gente, ele descansa de uma maneira, de uma maneira tão especial, porque ele sabe, com base na palavra de Deus, que enquanto ele está orando e fazendo para Deus, Deus está preparando o melhor cenário para a vida dele. Aleluia, glória. Você observa, duas pessoas bem diferentes, Cornélio orando em Cesareia e Pedro estava lá em Jope, na casa de Simão, o curtidor. E a Bíblia Sagrada diz, e Pedro subiu, na hora que os mensageiros de Cornélio estavam indo procurar ele, Pedro foi orar. Olha só o que uniu os dois, Pedro foi orar. E a Bíblia Sagrada diz assim, que Deus começou a preparar o cenário no coração do apóstolo Pedro, para que Cornélio fosse abençoado. Porque me diga uma coisa, a Bíblia vai dizer no texto, mais à frente, o próprio apóstolo Pedro vai dizer assim, não é justo, né? Não é, ele diz assim, se você observa, versículo número 35, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Aliás, não é esse o versículo que eu queria mostrar. É um versículo onde diz assim, o apóstolo Pedro diz que não é uma coisa comum que um judeu dirija a palavra a um ímpio. É o versículo 28. Olha aí. Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Aí a Bíblia diz, mas Deus mostrou que nenhum homem chame comum ao imundo. Por que esse versículo é importante para a gente entender o contexto?
da preparação da bênção de Deus para a casa de Cornélio. Deus deu uma ordem a Cornélio que ele cumpriu, mas do outro lado Deus já estava preparando o cenário para abençoá-lo. Veja como a palavra é bonita e as coisas de Deus são perfeitas. Enquanto Simão Pedro orava, a Bíblia Sagrada diz, a próxima hora sexta, ou seja, próximo ao meio-dia, deu fome nele, e a Bíblia Sagrada diz que ele quis comer. Enquanto as pessoas se preparavam, veio sobre ele um arrebatamento de sentido. E o que é que ele viu? O céu aberto e uma visão da parte de Deus. Veja interessante, como é interessante, porque Simão teve a visão aqui de um grande lençol atado pelas pontas, aonde tinha todos os animais quadrúpedes, répteis, e a Bíblia Sagrada diz também as aves do céu. Veja uma coisa interessante, que se não houvesse oração, Simão Pedro, como é que ele ia atender o chamado de Cornélio? Ele não iria atender o chamado de Cornélio. Porque no versículo 28 diz que o judeu não fala com estrangeiros. Como é que ele ia atender a oração, atender o chamado de Cornélio, ser usado por Deus se a oração dele não fosse eficaz? Se Deus não preparasse o cenário. Veja a coisa bonita, irmão. Podia profetizar agora para os irmãos e dizer assim, até o impossível. Eu podia falar do impossível, não é verdade? Não é impossível o judeu falar, se comunicar com uma pessoa estrangeira. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus criou a possibilidade. Ele foi lá, interviu e falou com Pedro. E deu uma visão e disse, vai lá, Pedro. Vai lá e come. Não é? Toma e come. Agora mata e come. Agora a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Pedro, com suas convicções pessoais, ele diz, de maneira alguma vou fazer isso. Porque nunca comi uma coisa comum nem imunda. Isso aqui nos ensina também da seguinte maneira, irmãos. Quando Deus fala conosco, é porque Ele quer nos preparar para uma grande coisa, uma grande missão, uma grande obra. É porque algo especial está para acontecer ou por meio da gente, ou na vida de alguém, ou na nossa própria vida. Você vê Deus falando, a segunda vez veio a voz, não faça comum o que Deus purificou. O apóstolo Pedro não entende, porque a Bíblia Sagrada diz, e aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou-se recolher para o céu. E o versículo 17 diz, e estando Pedro duvidando acerca do que seria aquela visão. Ou seja, até o momento ele não entendeu o que seria aquela visão. Mas o Espírito, a Bíblia Sagrada diz, que no versículo 19 diz assim, o versículo 18, chegaram, chamaram Pedro pelo nome, e o 19 diz, e pensando Pedro naquela visão, ou seja, Pedro ainda estava atormentado, porque quem deu a visão foi Deus. Aí a Bíblia diz, o Espírito fala com Pedro. Porque se você olha esse Espírito no versículo 19, você vai ver que é com E maiúsculo, ou seja, faz menção ao Espírito Santo. E não é um E do início do parágrafo. Você observa que o Espírito está no final. Então a Bíblia Sagrada diz, disse-lhe o Espírito, eis que te traz, eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. A Bíblia Sagrada diz, antes de falar de Cornélio, é porque a Bíblia Sagrada diz assim, que no versículo 28, no final, o apóstolo Pedro diz assim, mas, ou seja, um advérbio de adversidade. Eu tinha as minhas convicções, mas Deus mostrou que nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, você observa que Deus trabalhou no coração de Pedro. Disse Pedro, alguém precisa ouvir a minha voz, e você vai ser um instrumento para isso. Aqui, meu irmão, traz de volta aquele nosso comentário sobre o genuíno batismo no Espírito Santo. Preste bem atenção. Como é que alguém se diz cheio do poder de Deus, revestido da unção do céu, e não dá testemunho digno de que as pessoas vejam a sua vida e considerem que há algo especial na sua vida? Você vê que Deus, Ele molda a experiência com o Espírito Santo. Hoje, 19 de novembro, por sinal, é aniversário da chegada dos missionários suecos ao Brasil.
Eles chegaram ao Brasil no dia 19 de novembro de 1910. E eu comentei hoje de manhã no culto matutino, que não sei se vocês já ouviram a entrevista com o missionário Daniel Berg, ele falando de como foi a chegada dele aqui. E eu disse aos irmãos, é emocionante de se ouvir, porque ele vai contando sobre a experiência dele com o Espírito Santo. Ele dizendo, com aquele vozeirão enrolado, nós não tínhamos dinheiro para vir ao Brasil, mas um irmão deu dinheiro na vinda. E de uma forma sobrenatural, o dinheiro que a gente precisava para pagar a passagem, foi o Espírito Santo que falou no coração daquele irmão. Aí ele diz, aí chegamos no Brasil, em Belém do Pará, e não sabíamos falar português, e nem conhecíamos ninguém no Brasil, mas sentamos no banco de uma praça, e começamos a orar e pedir ao Espírito de Deus, que revelasse o que nós deveríamos fazer naquela cidade. Aí ele diz, aí Deus mostrou a casa do missionário Nils Nelson, um missionário sueco da Igreja Batista, que morava em Belém do Pará. Aí ele entendeu a nossa voz em sueco, porque não tinha ninguém que falasse sueco em Belém do Pará. Mas é interessante, irmãos, que tudo que ele fala, ele diz assim, e nós pedimos ao Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos direcionou, e o Espírito de Deus falou conosco, e o Espírito de Deus, ele sempre vai citando esse detalhe. Você veja como as coisas são construídas. Primeiro, características de santidade. Depois, oração eficaz. Depois, o que, irmão? Ouvir verdadeiramente a voz do Espírito Santo de Deus. E aqui está a característica de um homem que verdadeiramente foi revestido do Espírito Santo. Porque se a gente ficar na evidência inicial do batismo, a gente vai pecar. A evidência inicial do batismo é o falar. Daí o pessoal hoje faz muito teatro, né? Para dizer que Jesus vai voltar, faz muito teatro. E eu estava aqui, corri para cá, e fui para cá, e fui para cá, e dança, e samba, e pula, e não sei o quê, para dizer que Jesus vai voltar. Não precisa disso tudo. Mas não é verdade? Veja como o Espírito, como é verdadeiramente um homem de Deus. O Espírito Santo de Deus fala com ele, e ele fala para as pessoas. E ele cumpre o que Deus manda. Aí, sabe por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente precisa analisar isso daqui e fazer um exame na gente, todos nós que estamos aqui. Nós precisamos voltar a um momento onde o Espírito de Deus verdadeiramente fala. E quer ver uma coisa bonita? Eu contei no início do culto. É que eu estou tratando um caso que, logicamente, eu não contei a ninguém. Mas quando eu cheguei aqui, Deus revelou a uma irmã da igreja, que me chamou ali no canto. Ele disse, pastor, Deus me revelou isso, acerca de fulano, assim. E Deus falou comigo, revelou o nome dele e disse que eu ajudasse em oração. Ou seja, irmão, o Espírito Santo de Deus ainda é o mesmo. E quer ver uma coisa? Ele fala. Agora a gente não pode ficar em ouvir as histórias. Nós precisamos ser participantes. Você observa, ó, foi tudo preparado. O apóstolo Pedro, pensando naquela visão, ele teve a revelação daquela visão. E ele ouviu, meu irmão, a voz de Deus sobre o que ele precisava fazer. Espera aí, irmão. Se nós estamos num projeto para trazer pessoas desviadas de volta para a igreja, as coisas da igreja não acontecem por acaso. Por mais absurdas que elas possam parecer ser, mas elas são, as pessoas oram e pedem a Deus estratégia. E o Espírito Santo de Deus revela estratégias. Você lembra disso aqui? Os papéis disso aqui estão dentro daquela caixa, milagrosamente. A gente não tirou ainda, não foi? Está tudo, cadê o Morimar? Está lá embaixo. Está tudo dentro daquela caixa. Acredite, desde esse papel está dentro daquela caixa. Irmãos amados, quer ver coisa mais absurda do que esse papel aqui? Diga aí, escreva o nome de 3 pessoas no papel e ore pelo papel, que elas vão voltar para Jesus. Mas sabe como isso aqui foi feito? Estavam lá 12 homens de Deus, 12 pastores reunidos no escritório da convenção, pedindo a Deus uma estratégia para trazer pessoas de volta para a igreja. O que foi que Deus revelou a um deles? Um se colocou de pé e disse, assim diz o Senhor, prepare uma campanha de oração,
Anote o nome de 3 pessoas e ore por 21 dias por ela, porque eu sou o Deus que opera o milagre. Glória a Deus. A campanha de oração foi instituída e quem fez, recebeu o milagre. Glória a Quem Deus. fez, contemplou. Ali tem adolescentes que o pai não era crente, não queria nem ouvir falar de crente. Chegou ali na porta chorando, um dia me abraçou, foi assim? Me abraçou e disse assim: pastor, sabe o que aconteceu? Meu pai aceitou Jesus. Glória a Deus. E sabe onde estava o nome dele? Naquele papel. Não é verdade? Lá no papelzinho. E foi chegando e foi acontecendo. Irmão, tenha certeza de uma coisa. Enquanto nós estamos aqui, observando, analisando a Bíblia Sagrada, eu vou me arriscar a dizer com toda certeza: Deus está preparando o cenário para abençoar a sua vida de alguma maneira. Tem alguém orando agora e Deus revelando o seu nome. Eu não duvido disso, Francisco. Tem alguém agora e Deus orando e Deus dizendo assim: lembra de Jonas, lembra de Maicon, lembra de Samuel, lembra da irmã Rosinha, lembra da irmã Zilda, lembra da irmã Janaína, porque o Espírito Santo de Deus é o mesmo, irmão, da época da Bíblia Sagrada. Você acredita? Ele vai direcionar todas as coisas. Aí você observa uma coisa interessante, você observa. Eu vou terminar. É bom quando está ficando bom, da hora de terminar. Mas preste atenção, eu vou terminar. É porque a Bíblia Sagrada diz assim, a Bíblia Sagrada diz que quando o apóstolo Pedro chegou lá em Cornélio, irmão, como era um homem de oração e um homem de fé, ele não mandou chamar Pedro e ficou de qualquer maneira, não. Ou seja, ele confiou na voz de Deus, porque Deus deu uma visão para ele e o anjo falou com ele claramente. Cornélio manda chamar Pedro. Aí a Bíblia diz assim, irmãos, que Cornélio preparou a festa. Porque se você olhar aí, o versículo de número 24, diz assim, versículo de número 24, e no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio já estavam o quê? Esperando. Aí a Bíblia diz assim, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Precisa dizer mais alguma coisa, irmão? Você é fiel a Deus? Você tem características de piedade? Você crê que a sua oração está chegando diante de Deus? Você crê que Deus está preparando o cenário para lhe abençoar? Que nada é impossível ao seu Deus, que o Espírito Santo de Deus vive? Então faça o seguinte, comece a convidar os seus parentes, os amigos mais íntimos. Comece já a contar a sua bênção, porque o milagre está chegando, irmão. A bênção está a caminho. Aleluia! Sabe o que eu vou dizer, meu irmão? A cura vai ser uma linha a mais na história da tua vida. Você vai dizer: Jesus curou, reúna todo mundo para fazer um culto. Aleluia! Você está precisando de uma providência, irmãos? Jesus está falando essa noite. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio, passeando. Rica lamanás, rica barraca lamanás. Rica lás, rica manás, rica marrasco. Jesus está aqui, meu irmão, no nosso meio, falando conosco. A Bíblia Sagrada diz uma coisa interessante, preste atenção, para eu terminar com a mensagem ser completa, porque eu cheguei no culto de gratidão já. Eu cheguei no cenário onde Deus preparou para falar com a família e os amigos íntimos. Veja como a palavra ensinada ela é bonita. E ela é perfeita, porque se eu parasse aqui, olha só, Eduardo, se eu parasse aqui, o que a gente ia fazer? A gente ia começar a reverenciar os nomes de Deus. É ou não era? Nossa, mas não é um cuidado que nós precisamos ter, né? Nós que lideramos a igreja precisamos ter esse cuidado. Porque se parasse aqui, eu ia reverenciar o nome de Deus, ia reverenciar Pedro. Pedro foi lá, ouviu a voz de Deus, vai lá, Pedro, entendeu a visão que Deus deu para ele. A partir de hoje eu entendo, que eu não posso, homem nenhum é causa perdida. Diante de Deus, homem nenhum eu posso chamar de comum ou imundo. Pode ser comum e imundo para o mundo, mas para Deus é um vaso escolhido. Para Deus é um vaso escolhido. É digno de se arrepender dos pecados e alcançar a misericórdia de Deus.
Agora preste bem atenção, que a Bíblia não vai ficar ali, porque a Bíblia diz no versículo 26, para terminar, é que a Bíblia diz no versículo 25, que aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e a Bíblia diz que Cornélio se prostrou aos pés de Pedro e adorou. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer, mas era aqui que a gente ia chegar, porque se eu não falasse essa parte, né, a adoração ia ficar para a gente. Então lá, irmão Josemar foi usado. Jesus, eu vou me ajoelhar aos pés dele agora. Porque ele é homem de Deus. Ele é homem de Deus. Ele é um instrumento nas mãos do Senhor. Ele deve ser respeitado e honrado. Agora, talvez ele receba até aplauso, porque aplauso é para os homens desse mundo. Agora, a glória só cabe a um. Aleluia! A honra, a glória, o louvor, a adoração. Na verdade, irmão, a gratidão só cabe a um. Só combina com um. Ninguém mais é digno de receber glória. Por isso que a gente não tem costume de ficar aplaudindo ninguém aqui. Porque aqui, irmão, não é lugar de aplauso, aqui é lugar de glória, quem merece glória, de louvor, a quem merece louvor, de adoração, a quem merece adoração. E sabe quem merece? É o Deus que nós servimos, irmãos. Porque o apóstolo Pedro, sendo homem de Deus, olhou para ele e disse, levanta, porque eu também sou homem. O que aconteceu com você, com a tua história? Eu estava orando há 4 dias, um anjo apareceu para mim, o apóstolo Pedro diz, eu estava orando, Deus me deu uma visão, eu fui lá. A Bíblia diz, irmãos, Pedro entra na casa de Cornélio. Tem muita coisa boa para a gente. Eu vou parar aqui, pronto, não vou pular nada não. Eu vou só dizer para os irmãos o final da história. É que a Bíblia Sagrada diz assim, para completar essa história dos animais imundos, é porque a Bíblia Sagrada diz que quando o apóstolo Pedro ainda falava, lá no versículo 44, enquanto ele ainda falava, aí a Bíblia diz assim, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia! Aleluia. Olha que coisa bonita, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Se assemelha a alguma coisa, irmãos? Lembra do dia de Pentecostes? Não querem o vento, né? Receba o vento aí, Lucas. Né? Esse microfone é bom para soprar, esse aqui. Né? Liga aí, para eu bagunçar com o microfone um pouquinho. Assim, receba o Espírito Santo. Né? E só. Bum. Não teve som nenhum, meu irmão. Deixa de cavilação. Aliás, não teve vento nenhum. Deixa de coisa. Uma vez eu estava num lugar que alguém disse assim, ensinando errado a igreja depois não recebe nada, joga a culpa em Deus. Teve um irmão que disse assim, as irmãs começam a passar gel aí no cabelo. Os irmãos mais vaidosos começam a segurar a cabeça, porque vai soprar um vento, eu vou dizer só seu inimigo, que vai tomar conta do culto agora. Porque se for da parte de Deus, não teve vento nenhum, irmão. O que houve foi um som. E sabe o que é o som? O som ainda hoje não mudou. É a palavra sendo anunciada, irmão. É a Bíblia Sagrada sendo dita. Porque a Bíblia diz, está lá, aleluia, está lá, e Pedro ainda falando estas palavras. Caiu o Espírito Santo sobre todo. E os que eram da circuncisão, todos quantos estavam com Pedro se maravilharam. Porque o Espírito Santo também caiu sobre os gentios. Aí a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Pedro diz assim, eu prometo que eu termino. Pode alguém, porventura, recusar a água para quem não sejam batizados? Estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo. Aí a Bíblia conclui o versículo 10 dizendo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Eu vou continuar semana que vem. Mas veja o final da história como é bonito, irmãos. O homem de Deus ouvindo a voz de Deus. 2 homens de Deus. Um preparou a festa. Você está preparando a festa? A sua oração está chegando diante de Deus? Diga amém. Amém. Então se prepare, porque vai ter resposta da parte de Deus. Amém. Comece a convidar os mais íntimos, os parentes, irmãos, que estão perto de você. E quem sabe diz assim, irmão Eloy, porque o Senhor chora tanto de dor? Não é? O homem está sofrendo tanto sendo presbítero da igreja. Caminha com tanta dificuldade. Para que isso, homem? Não faça isso não, fique na sua cama deitado. Aí irmão Eloy, como bom crente, diz assim, eu sei para quem eu estou orando. Eu sei quem é que
eu estou glorificando. Eu sei quem é que já me curou de uma dor da perna. E se Ele curou de uma dor da perna, Ele pode curar da outra dor também. É verdade, irmãos? E quem é que pode se levantar e dizer, irmão Eloy não é digno? Porque, irmão, sobre ele também veio o Espírito Santo de Deus. Alguém pode olhar para você e dizer assim, você não está preparado, nem você é digno de receber nada da casa de Deus. Hoje o Senhor está revogando a sentença. Deus vai chegar na sua vida, Deus vai operar milagre. Queira ou não queira, o milagre de Deus vai chegar na sua casa. Glória a Deus, aleluia. Pronto, eu vou profetizar, o milagre vai chegar na sua casa. A palavra está aqui, meu irmão, escrita. Quem pode revogar o decreto de Deus? Quem pode dizer o contrário? Eu lembro que uma vez, eu vou terminar dizendo uma coisa a vocês. Porque todos nós recebemos palavras de maldição, irmão Samuel. Eu às vezes falo as coisas assim, e sofro por causa das coisas que eu falo. O meu radicalismo, não é como eu já falei, mas é radicalismo não, eu sou crente, não gosto de baboseira não, de besteira não, sou homem, sou servo de Deus. Mas porque para eu chegar ao ponto de dizer isso, tenho convicção do que eu estou falando, irmão, às vezes a gente precisa aprender. Eu lembro mais jovem, quando alguém passou por mim, irmã Joelma, aí disse assim, tá aí, filho de seu Nilton, os outros estão tudo na praia jogando bola, não tem nada a ver com quem vai jogar bola. Está tudo lá se divertindo e ele está indo para a igreja. Daí só foi que disseram, o Dano veio passando, irmão Jolei com a Bíblia na mão, meio-dia do sol quente de Natal, de terno preto, de gravata, indo para a igreja todo orgulhoso. Os irmãos estavam me esperando lá com a boca de ferro para pregar. E eu lembro que alguém disse assim, isso aí ou vai ser homossexual ou vai ser ladrão. Jogaram a praga, isso aí não vai dar em nada. Ou vai ser homossexual ou vai ser ladrão. Os outros não, os outros estão se preparando para a vida. Quer se preparar para a vida, irmão? Seja fiel a Deus. Amém. Comece a ter características de santidade na sua vida. Quer ter sucesso na vida, irmão? Comece a orar a Deus. Irmão, é assim, você é fiel a Deus, prepare a festa. Você é fiel a Deus, chame a família. Você é fiel a Deus, irmão, porque virá sobre a sua casa a virtude do Espírito Santo. E você vai ver o trabalhar de Deus na sua vida, irmãos. E eu vou dizer, pessoas serão impactadas pelo que Deus vai fazer. Agora, não esqueça de onde isso começa. Características de santidade. Oração eficaz. Ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E depois preparar a festa para o que Deus vai fazer. Que Deus nos abençoe. Coloque-se de pé. Nós vamos orar em nome de Jesus. Olha, eu vi uma cena agora que eu vou dizer aos irmãos. Eu tinha esquecido de falar. Mas enquanto eu estava falando, eu vi uma cena agora que eu vou dizer para vocês. Pronto. Eu acabei de falar da voz do Espírito Santo. Quem sou eu para me calar? Quem sou eu para levar para casa um negócio desse? Sabe o que eu vi? Eu vou falar. Muitos não falam mais isso, mas eu vou dizer. Eu assisti uma vez um programa de televisão que uma mulher ganhou um ano de cesta básica. Aí parou um caminhão e eram os homens andando com a cesta básica assim nas costas. Sabe o que foi que eu vi, irmão Samuel? O senhor tem visão ainda? Eu vi o seguinte, eu estava aqui falando e Jesus me mostrou claramente um caminhão parando. E descendo do caminhão, pessoas segurando cesta básica. Mas não era só uma não, descia a primeira, a segunda, a terceira, e saía daquele caminhão uma fila de pessoas com cesta básica na cabeça. Sabe o que Deus falou comigo para dizer para alguém que está aqui hoje? E a palavra de Deus tem endereço certo? Você serve o Deus da providência. Esta noite Deus está providenciando. Aleluia! Deus está providenciando. Se prepara, não sei o que, não sei se é cesta básica que Deus vai providenciar. Uma coisa eu sei: você veio a este culto e descansa o seu coração, porque neste lugar está o Deus da providência. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia.